Imagine se, há algumas décadas, alguém dissesse que, com apenas 3 dígitos, você poderia se comunicar com qualquer parte do Brasil em questão de segundos. Algo tão simples hoje, mas que há algum tempo parecia impossível. A criação dos DDDS revolucionou completamente a forma como nos conectamos. Mas você já parou para pensar como tudo isso começou? Como esses 3 números mudaram o país? Fique comigo, porque hoje vamos desvendar a fascinante história por trás da criação dos DDDS no Brasil, desde a sua concepção até o impacto que teve em nossa comunicação. Vamos voltar no tempo, para um Brasil ainda sem a conectividade que conhecemos hoje. Décadas atrás, cada ligação interurbana era um verdadeiro desafio. Para você ter uma ideia, era necessário contar com a ajuda de telefonistas, que intermediavam as ligações. O tempo de espera? Muitas vezes, horas. Imagine só, querer falar com um parente em outra cidade e precisar agendar a chamada com antecedência. Era nesse cenário de limitações que surgia a necessidade de algo mais prático, algo que conectasse o país de forma instantânea. E foi aí que começou a corrida para modernizar a comunicação. Nos anos 1960, o Brasil estava em pleno processo de urbanização e crescimento econômico, o que exigia uma infraestrutura de telecomunicações muito mais eficiente. O governo percebeu que não dava mais para depender de sistemas manuais e lentos. Então, começou a surgir a ideia de um sistema automático, que permitisse às pessoas ligarem diretamente para qualquer parte do país sem a necessidade de intermediários. A implementação do Sistema de Discagem Direta à Distância, ou DDD, foi um marco para a história das telecomunicações no Brasil. Tudo começou com a criação de uma rede de troncos interligados, ou seja, uma verdadeira teia de fios e cabos que permitiriam a comunicação entre diferentes regiões. E você já se perguntou por que os números DDD têm 3 dígitos? Pois bem, esses números foram cuidadosamente planejados para dividir o país em regiões específicas, garantindo que cada área tivesse um código próprio. No entanto, a criação dos DDDS não foi uma tarefa simples. Foi preciso muito planejamento, investimentos gigantescos e uma reestruturação completa das centrais telefônicas. E é importante lembrar que tudo isso ocorreu em uma época em que a tecnologia ainda engatinhava. Cada novo avanço, cada instalação de um cabo, representava um pequeno passo rumo a uma comunicação mais rápida e eficiente. Mas sabe o que é ainda mais interessante? O Brasil foi um dos pioneiros na América Latina a adotar esse sistema. Na época, poucos países tinham uma infraestrutura tão moderna e, graças aos investimentos em telecomunicações, o país começou a ganhar destaque no cenário mundial. As primeiras cidades a receberem o DDD foram Rio de Janeiro e São Paulo, os grandes centros urbanos da época. A partir daí, o sistema foi se expandindo para outras regiões, até cobrir praticamente todo o território nacional. Agora, vamos falar sobre como o DDD impactou a vida das pessoas. Antes, fazer uma ligação interurbana era caro e complicado, tanto que muitas pessoas simplesmente desistiam. Com o DDD, o acesso à comunicação se tornou muito mais democrático. As pessoas passaram a se sentir mais próximas, independentemente da distância física. Familiares que moravam longe, negócios entre diferentes estados, tudo começou a fluir de maneira muito mais rápida e eficiente. O sistema de DDD também abriu portas para a criação de novas oportunidades econômicas. Empresas que antes tinham dificuldades em se comunicar com fornecedores ou clientes de outras regiões passaram a operar de forma integrada. A economia brasileira, que já estava em crescimento, foi ainda mais impulsionada com essa facilidade de comunicação. Agora, você deve estar se perguntando, como os DDDS conseguiram sobreviver ao avanço da tecnologia? Afinal, estamos na era da internet, dos smartphones, e a comunicação parece mais fácil do que nunca. A resposta é simples: os DDDS evoluíram.
Hoje, mesmo com tantas outras formas de se conectar, os códigos de DDD ainda são essenciais para ligações entre diferentes regiões. Eles se adaptaram ao tempo e continuam desempenhando um papel fundamental na nossa infraestrutura de telecomunicações. E não podemos esquecer da sensação de discar um DDD e ouvir o toque de chamada. Pode parecer banal, mas foi um dos maiores símbolos de modernidade para uma geração inteira. Pessoas que nunca haviam feito uma ligação fora de sua cidade de repente se viam conectadas a qualquer parte do Brasil. Era como se o país tivesse ficado menor, mais acessível. O DDD trouxe essa sensação de proximidade e de estar sempre a um telefonema de distância. Por isso, toda vez que você digitar 3 números antes de fazer uma ligação, lembre-se de que está utilizando um sistema que foi pensado com muito cuidado e planejamento, lá nos anos 60, e que ainda hoje conecta milhões de brasileiros. É uma verdadeira ponte tecnológica que une o país de ponta a ponta. E se você gostou de conhecer essa história fascinante sobre os DDDS, já sabe, né? Deixa o like aqui no vídeo e se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo. Ah, e se você ficou curioso para saber mais sobre outras inovações tecnológicas que moldaram o Brasil, tem um vídeo aqui na tela que você vai adorar. Clica nele agora mesmo e continua comigo nessa jornada de descobertas. Até a próxima!